e temos visto os perigos, e hoje nós vamos começar a ver um pouco de maneira mais prática como nos achegar a Deus para realmente adorarmos o Deus vivo e verdadeiro. Como é que nós podemos, pela palavra do Senhor, nos achegar ao Senhor e ir destronando e derrubando esses deuses que fazem guerra em nossos corações. Então acompanhe comigo então a leitura do texto do Evangelho de Lucas no capítulo 10, versículos 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Maria, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Marta, tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós vimos na primeira aula o que a Bíblia nos mostra sobre a questão de idolatria, tanto no Velho e parte também no Novo Testamento. Na aula passada, que foi a aula de número 2, nós vimos também sobre conceituação dos ídolos, o que a palavra também nos mostra sobre eles, e naquilo ou nas coisas nas quais eles podem se expressar. De maneira geral, nós temos visto que o coração é a sede da corrupção humana. Os ídolos, eles são construídos ou formados dentro do próprio coração humano. Por mais que seja algo externo, se colocar diante de uma imagem de escultura ou de madeira, a idolatria ela nasce no coração. E como vimos também na aula passada, os ídolos eles personificam os desejos e os propósitos do coração do homem. No início, como vimos na queda, qual foi o pecado de Adão e Eva? A tentação foi querer ser igual a Deus. Querer ser conhecedores do bem e do mal, assim como Deus. E desde então, desde lá, o homem sempre quer se colocar no centro. O homem quer ser o centro das atenções. O homem quer definir aquilo que é bom e aquilo que é mal. O homem quer definir para si e para os seus aquilo que é bom, aquilo que não é. Aquilo que se deve frisar, aquilo que se deve valorizar, honrar. O homem visa isso desde que o mundo é mundo, desde a queda. E nós vamos ver hoje aqui expresso na vida dessas duas mulheres, Marta e Maria, e como sabemos, as irmãs de Lázaro. O que nos leva a crer o texto bíblico que era uma casa que Cristo de vez em quando aparecia por lá e tinha comunhão com eles. Lázaro era um amigo do Senhor Jesus Cristo, assim também como Marta e como Maria. Então, começamos aqui no nosso primeiro slide. Será que existe alguém que ame demais a Deus? Esse texto que foi colocado aqui do Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 15, nós sabemos e conhecemos o seu contexto, que é o diálogo entre o Senhor Jesus e Pedro. Quando Pedro, naquele seu ímpeto de coragem, de discípulo, de seguidor, diante do Senhor, quando o Senhor disse: olha, vocês vão me abandonar, vocês vão me negar. Pedro então diz: Senhor, de forma alguma, todos estes aí podem te negar e te abandonar, mas eu, talvez tenha batido no peito, mas eu não, eu nunca te negarei, nunca te deixarei. E quem foi que negou a Cristo diante de escravos? O próprio Pedro. O Senhor então, neste capítulo 21 de João, tem uma conversa restauradora com Pedro. E ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Sabemos bem
na verdade no texto, esse jogo do grego entre o ágape ou agapau e entre o filéu. O Senhor Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ou seja, tu me agapau, tu me amas com amor incondicional, tu me amas com amor divino? E Pedro diz: Senhor, eu te filéu. Eu tenho grande afeição, tenho admiração, mas o meu amor é imperfeito. O meu amor não tem essa abrangência. O meu amor não é incondicional. Então, será que existe alguém que ame demais a Deus? Você conhece alguém que tenha o coração demasiadamente devotado ao Senhor? Eu creio que é impossível conhecermos alguém assim, que tenha o coração 100%, completamente voltado para Deus, que seja perfeito, que não tenha nenhum pecado. É impossível. O pastor Richard Baxter disse, o pastor Richard Baxter foi um pastor no século XVIII e que pastoreou de maneira muito forte. Ele, junto com seus presbíteros, conseguiram imprimir uma forma de pastoreio que muitos tentam imitar até em alguns lugares. Eles foram muito efetivos no pastoreio naquela época. E ele afirmou o seguinte: a bondade infinita não pode ser amada em demasia. A questão aqui não é de uma devoção misticista que impeça uma vida responsável. É justamente o contrário. Porque um Deus infinito, em amor, em grandeza, em seus atributos, nunca será amado demais, nunca será adorado demais. Toda e qualquer adoração que se dê a Deus, ela sempre ficará aquém de quem Ele é. Ela nunca será feita de maneira plena ou perfeita, embora seja agradável a Ele. Porque é possível agradar a Deus quando o adoramos. Mas nunca fará jus, melhor dizendo, a quem Ele é. Nunca fará jus. Então, na continuação, nós estamos falando sobre a dificuldade de tentar focalizar a vida cotidiana. É o dia a dia mesmo. Momento após momento, no amor e na adoração ao Senhor. Falamos de sentarmos-nos aos seus pés. E aqui nós falamos de uma coisa que é um exercício diário. E quando paramos para sondar o coração, nós vemos o quanto isso é não só difícil, mas é impossível para nós por nossas próprias forças. Por exemplo, vamos tentar imaginar que você está no trânsito. E você já vem de casa talvez com alguma tensão na cabeça. Você está na sua faixa e você de repente leva um tranca. Você levou o primeiro tranca. Aí você olha assim com uma cara talvez não muito simpática. Depois você vai logo à frente e você recebe um outro tranca. Aí você já levanta o braço. Deus te abençoe. Ou será que é talvez com a mão fechada, com vontade de dar um murro? Você está doido? Você está doida? Aprendeu a dirigir aonde? Você talvez vá no banco para resolver um problema. E quando você chega lá, o gerente vem dizer com toda a cordialidade que você está errado. Que a sua reivindicação não procede. Ou que aquilo mudou por conta disso, daquilo. Essa nova taxa que foi tirada, foi programada. E então, e outras coisas. Comece agora a enumerar, pensando no coração e na mente de vocês, as demandas que vêm no dia a dia. As pessoas com quem lidamos, instituições, no trabalho. Comece agora a imaginar tudo o que nós fazemos. Agora tente perceber se em cada uma dessas coisas você leva a Cristo em consideração. Quando você age ou quando você reage a uma dessas situações. Pense, acompanhe. Eu quero que você participe comigo. E se quiser fazer algum comentário, ou alguma pergunta, ou tirar alguma dúvida, fique à vontade para fazê-lo. Todos nós temos muitas ocupações. E creio que várias delas, ou muitas delas, sem dúvida alguma, são muito importantes. Mas quando o Senhor olha para nós, Ele vê a atitude de Marta ou a de Maria? Aqui, claro que não está nessa, esse texto vai aparecer mais à frente. Mas há um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 31. Há uma discussão ali sobre a questão de comidas e coisas consagradas a ídolos. Mas chega um ponto ali no versículo 31 que Paulo diz: quer comais, quer bebais,
ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Uma outra coisa do dia a dia aqui. Quando você se senta à mesa para fazer a refeição, você come para glorificar a Deus? Alguém pode perguntar, mas também aí já é demais, né? Quando você vai se divertir, quando você vai à praia, quando você entra no período de férias, quando você vai para algum tipo de lazer, você vai fazê-lo levando Cristo em consideração? Você vai glorificar a Cristo com o lazer? Nas discussões do dia a dia, às vezes entre marido e mulher, deixar a toalha molhada na cama, deixar a roupa na sala, uma coisa como pasta de dente, um gosta de bem certinho, o outro pega pelo meio, joga de todo jeito. Quando às vezes vêm as discussões e as demandas, como é a discussão? Nós percebemos que Cristo está presente ali conosco, presenciando e participando dessa discussão. Nós vamos observar aqui algumas questões. Então eu separei ocupações seculares, como estudo, trabalho, e também há questões ministeriais, do trabalho dentro da igreja. E nós vamos perceber que tanto ocupações seculares, que são legítimas, que são lícitas e que devemos fazer, se não tivermos cuidado, nós vamos ser afastados dos pés de Cristo por causa dessas ocupações. E para alguns, talvez que pareça estranho, mas ocupações ministeriais também podem nos atrapalhar e nos tirar dos pés de Cristo. Alguns podem olhar assim, opa, que é isso, pastor? Nós vamos refletir, vamos ver sobre isso aí. E talvez essas sejam as mais difíceis de reconhecer e de se arrepender e às vezes voltar e rever as coisas. Então, quanto a trabalho e estudo, são ocupações legítimas, mas se elas tomam tempo demais a ponto de nos afastar dos pés de Cristo, é uma palavra forte, mas nós estamos em adultério espiritual. Se eu levo em consideração e dou a maior parte do tempo ao estudo e ao trabalho, sem reservar os meus tempos, que eu tenho que ter sim a sós com Cristo, os tempos que eu tenho que ter também com a família, porque isso também glorifica a Cristo, tempo com o marido, tempo com a esposa, tempo com filhos, tempo com os parentes, com os pais, com sogro, sogra, com genro, com nora, com amigos chegados, com primos, a comunhão que devemos ter também. Se nós não conseguimos administrar o tempo de maneira que consigamos abranger estas coisas que fazem parte da nossa vida, por conta de trabalho e de estudo, essas coisas estão tomando todo o nosso coração e estão nos afastando dos pés de Cristo. E por que eu tenho falado repetidamente isso? Porque são coisas que nós fazemos muitas vezes sem perceber. Fazemos muitas vezes indiretamente. E às vezes no nosso coração não há, de maneira direta, a intenção de fazer isso. Mas a motivação, no fundo, é essa. Às vezes estudos ou trabalho podem se tornar ídolos e deuses. Salomão, quando escreve em Eclesiastes, ele diz que olha, não há limite para escrever livros. Mas ele também reconhece que o estudar demais, o trabalhar demais é vaidade, é enfado e canseira da carne. Porque ele inclusive diz, argumentando com esse mesmo texto em alguns lugares de Eclesiastes, porque não há melhor coisa para o homem do que desfrutar do fruto do seu trabalho. Alguém que, por exemplo, só faz estudar, e às vezes não vê o fruto do estudo. Alguém que às vezes só trabalha e não desfruta do fruto do seu trabalho, vai colher somente frustração, decepção e tantas outras coisas mais. Por quê? Porque mesmo não tendo talvez plena consciência, mas elencou estudos e trabalho como deuses, a quem tem que servir e adorar todos os dias. E às vezes não vai importar se eu vou deixar de lado esposa, marido, filhos e, sem dúvida alguma, o Senhor também. Então aqui alguns textos que falam um pouquinho sobre isso. Eu creio que vocês conhecem, eu quero apenas comentar sobre eles, para ganharmos tempo, porque nós estamos com um tempo um pouco mais reduzido hoje. Então, no Evangelho de Mateus, no 6º capítulo, versículos 31 a 34, no Sermão do Monte, Cristo vem falando a partir do versículo 25 sobre a ansiedade do homem, naquilo que ele precisa comer,
que precisa vestir, desenvolvendo também morar, pagar as contas, as despesas. E Cristo vai dizendo que, olha, se o Senhor cuida das aves e também cuida dos lírios, será que Ele não vai cuidar muito mais de vocês? Será que vocês não valem mais do que as aves e do que os lírios do campo? E o Senhor diz, é claro que vocês valem. Vocês valem muito mais do que eles. Inclusive, eu vim dar a minha vida por vocês, por causa do valor que vocês têm para Deus, por causa do amor que Ele tem por vocês. Ele diz, olha, não se inquietem com o dia de amanhã. Não se inquietem com essas coisas, porque os gentios, os que não conhecem a Deus, que não sabem que Deus cuida daqueles que são seus, eles é que se preocupam com essas coisas. E quando ele vai dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é que você vai agora passar a semana toda na igreja. A questão não é essa. Nunca foi. Quem porventura já ensinou isso, ensinou de maneira equivocada. Colocar a Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino em primeiro lugar, é buscar fazer a sua vontade em todas as áreas das suas vidas. É colocá-lo em primeiro plano em todas as instâncias da sua vida. Porque mesmo eu que sou pastor, também não vou conseguir vir todos os dias à igreja. Nós não conseguiremos fazer isso. Poderemos até fazer, mas nós vamos atropelar outras coisas se nós fizermos. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar tem a ver com colocá-lo em primeiro plano em todas as áreas da minha vida. E se eu fizer isso, o que precisa ser acrescentado ou dado, Ele vai me dar, por sua graça e por sua bondade. O texto do Evangelho de João, no 4º capítulo, que vai falando sobre a questão da adoração também. Eu quero que você abra comigo lá. Não é um texto tão conhecido como esse de Mateus 6. No 4º capítulo, versículos 31 a 34. O Senhor estava aqui com eles e vai falar sobre a questão da necessidade da ceifa, que precisa de ceifeiros, trabalhadores. E depois de um tempo que Cristo já vinha caminhando, andando, e teve aquele tempo com a mulher samaritana, e depois com alguns, nesse ínterim, os discípulos lhe rogaram, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cristo em tudo glorificou a Deus. Em tudo Ele colocou a vontade do Pai sempre primeiro. E você pode perguntar, como eu posso fazer isso? Nós vamos ver mais à frente quando chegarem algumas aplicações. E aqui, ainda no mesmo Evangelho de João, no 6º capítulo, onde ele diz que eu sou o pão da vida, quero que você observe aqui esses versículos, dos 26 e 27. Versículos 26 e 27. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então Cristo deixa bem claro qual deve ser a nossa prioridade em todo o tempo e em todas as áreas da nossa vida. Ele é a prioridade. Ele deve ser a prioridade. E se o que estamos fazendo, seja estudo ou trabalho, se está nos roubando um tempo para meditarmos em sua palavra, para termos tempo de oração, sim, para pensarmos nele, pensarmos na cruz, pensarmos na nossa justificação, pensarmos na nossa esperança, pensarmos nos seus atributos. Se essas coisas estão nos tirando tempo disso, nós precisamos rever nossa vida. Porque se é assim, estamos em adultério, estamos pecando. O mundo e Satanás tentarão nos afastar dos pés de Cristo. Isso é claro, isso é óbvio. Uma das tentações, por exemplo, é obter um excelente padrão de vida. E aqui eu poderia também colocar um excelente padrão de status. Tenham calma que nós vamos desenvolver isso aqui. Isto é legítimo. Mas se toma todo o meu tempo, eu me deixei escravizar
Eu creio que vocês devem acompanhar seriados e alguns filmes. Talvez vocês tenham visto aquele filme Clique. Talvez a maioria aqui tenha assistido esse filme, Clique, com Adam Sandler. Ele, com a ânsia, com a vontade de deixar o patrimônio para sua família, garantir talvez o futuro dos filhos, mas no fundo ele queria a promoção, ele queria crescer, queria ser reconhecido. Então ele sempre atropelava o quê? Ele sempre atropelava os compromissos que ele tinha com a família. E se você assistiu o filme, quem não assistiu, eu recomendo que assista, os filhos começaram a construir uma casa na árvore, mas a casa ficou lá apenas com algumas tábuas. E eles não terminavam nunca. Quando tinha um feriado, nós vamos construir, meus filhos, nós vamos construir. Nesse feriado, aí o chefe chegava e dizia, se você fizer isso, você vai ser promovido. A quem ele cedia? Cedia ao chefe, ao trabalho. E no decorrer do filme, se vê que ele perdeu os filhos e também perdeu a esposa. E acabou ficando sozinho. Para a sorte dele no filme, era apenas um sonho, ele estava numa loja lá, para comprar algum controle remoto universal, como tudo começou, na busca de um controle universal para todas as coisas. Tem muita coisa aí dentro do sonho, vocês podem, quem já assistiu, veja de novo, quem não viu pode ver sem nenhum prejuízo. Eu não vou falar mais para não estragar quem não viu ainda, embora já tenha estragado um bocado, eu acho. Então a questão é que, se deixa você ou eu como escravo ou como escrava, esse é o problema. Quando, por exemplo, talvez tua esposa te chame para alguma coisa, você diz, querida, eu não posso porque eu tenho que fazer isso. Às vezes é uma coisa do trabalho, às vezes é uma coisa dos estudos, ou então teu marido te chama e você diz, é uma coisa do trabalho. Ou às vezes os filhos chamam, é porque eu trabalho, ou então é porque eu estudo. É preciso ter muito cuidado com essas coisas, porque por mais que sejam legítimas, se elas não forem bem administradas e executadas para a glória de Deus, ela vai trazer prejuízos profundos para você e para a família. Então tenha muito cuidado com essas coisas. Elas têm que ser feitas, mas não podem escravizar, não podem colocar correntes ou algemas em nós. E aqui eu deixo esses dois textos. Salmo 62, versículos 10 a 12. Ele vai de maneira geral ali colocando, se as vossas riquezas prosperam, não ponham nelas o coração. Não ponham a confiança naquilo que vocês porventura venham a extorquir. E no final, ele vai dizendo, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto. Deus falou uma vez, mas ouçam duas vezes. Que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois retribuis a cada um segundo as suas obras. E o outro texto é do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 18 e 19. Abra comigo lá no Evangelho de Marcos, no 4º capítulo, versículos 18 e 19. Aqui o Senhor diz, é a parábola do semeador, e aqui ele diz, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições compreendo aqui como desejos e como paixões também. E aqui ele diz, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, novamente, o cuidado é, não se deixe escravizar, seja por trabalho ou seja por estudo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos desenvolver algumas coisas mais. Inclusive, no próximo slide, nós temos uma pergunta. Eu preciso fazer um mestrado ou um doutorado. É uma necessidade real? Em algumas empresas, realmente é necessário, como até é uma obrigação mesmo. Se você não se atualizar, se você não crescer, você inclusive vai ser demitido. Isso é real. Isso acontece. Por exemplo, professores de universidade, eles têm que se reciclar, eles têm que fazer outros cursos. Às vezes tem até que sair, às vezes da própria universidade do lugar para estudar, para fazer um curso.
Não é por questão de vaidade, às vezes, mas é por questão de necessidade do trabalho mesmo. É algo que realmente requer dele isso, ou às vezes deles isso. E há empresas que também, elas também empurram o funcionário para isso. Ou você cresce, ou então você vai ter que procurar um outro emprego ou uma outra coisa para fazer. Até quem que trabalha nessa área, quem fez ou está fazendo mestrado, doutorado, se quiser comentar, fique à vontade para fazê-lo. Inclusive vocês que estão passando por isso, têm experiência disso, podem compartilhar conosco aqui. Okay? Então aqui vem, eu glorificarei a Cristo obtendo-os. Eu considero os interesses de Cristo ou apenas as minhas necessidades ou desejos? E aqui precisamos separar aqueles que têm a real necessidade e precisam fazer, daqueles que simplesmente querem fazer por um status. Não é que seja errado. Você pode ter o sonho do mestrado e do doutorado, sim. Também é legítimo. Não é pecado fazê-lo. Mas o problema é, se este meu sonho ou meu projeto está me afastando dos pés de Cristo, se está me afastando da comunhão com Ele e até da igreja, se está prejudicando a minha vida familiar, nós precisamos observar todas estas coisas, porque são ídolos que vêm com uma roupagem muito bonita e vão tentar nos seduzir, e eles sabem muito bem como fazê-lo. Eles sabem muito bem como fazê-lo. Seguindo aqui, devemos ter cuidado com os deuses consumo, avareza, conforto, padrão de vida imposto pelo mundo, planos pessoais egoístas, mania de grandeza, dentre outros. Essas coisas vão fazer pressões sobre nós sempre. O próprio Cristo foi tentado por Satanás em que área, por exemplo? Olha, se tu te prostrares e me adorares, te darei a glória do mundo. Satanás tentou o próprio Cristo, quanto mais a mim ou a você. Quanto mais a mim ou a você. E dentro do nosso próprio meio chamado dito evangélico, nós temos visto alguns homens criarem ministérios que têm o seu próprio nome. Homens que já não acham o suficiente serem chamados de pastores, mas têm que ser chamados de bispos, de apóstolos, patriarcas. Daqui a pouco vamos ter semideuses e outras coisas mais aí que vão surgir, porque não é mais suficiente. Homens que estão usando a palavra de Deus, inclusive, para criar os seus impérios pessoais, com um ar de piedade completamente falsa, estão erigindo seus impérios e usando o nome de Deus para isso. Estes homens vão prestar contas a Deus um dia. E ai de cada um deles que tenha usado a palavra de Deus e o nome de Deus para formarem seus impérios, para concretizarem seus sonhos de consumo, de padrão de vida, de riqueza, de paixões e de ambições. Isso não acontece apenas no âmbito secular, mas também acontece neste âmbito chamado evangélico. E aqui eu quero que vocês guardem esses textos. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, no 6º capítulo, dos versículos 6 a 10. Paulo vai advertindo quanto à questão da riqueza, da avareza. Os que querem ficar ricos acabam caindo em grandes ciladas. Muitos, inclusive, se desviaram da fé por conta disso. Deixaram realmente a fé por conta disso. E aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, como já foi citado, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E também na segunda carta aos Coríntios, no 5º capítulo, versículos 14 e 15, é altamente confrontador para todos nós. Porque Paulo vai dizendo, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que agora vivem, vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, as nossas vidas não pertencem a nós, elas pertencem a Cristo. Ele comprou nossas vidas com o seu sangue. Ele tem todo o direito sobre nós. Mas por ser um Senhor amoroso, Ele nos deu vontade. Ele nos deu capacidade, inteligência, habilidade para desenvolvermos trabalhos, inclusive para a sua semelhança, sermos criativos, criarmos,
E Ele quer que desenvolvamos essas coisas para a sua glória. E Ele é tão bom e misericordioso que em fazendo essas coisas para a sua glória, Ele nos abençoa. Ele nos enche o coração de alegria, de satisfação, pelo que Ele nos deu a graça de fazer e de construir. Porque Ele é um Senhor amoroso, gracioso e misericordioso. Entrando aqui agora no campo das ocupações ministeriais. Como eu falei, a primeira escuta é estranho dizer que mesmo o ministério pode nos afastar dos pés de Cristo. Nós vamos explicar um pouco mais como é que isso se aplica. O serviço na igreja é uma honra que Deus nos dá. Mas se nos envolvermos mais com Ele, com o trabalho do ministério, do que com o Senhor, pecamos também. Temos que ter cuidado com aquilo que enche os olhos. E aqui pode-se colocar eventos, estatísticas e etc. Não que os números não sejam importantes, eles são importantes. Para a prestação de relatório, para termos uma ideia onde podemos ampliar, onde precisamos alcançar, para acompanharmos o que está acontecendo, eles são importantes. Mas se a nossa motivação, por exemplo, me permita eu colocar até um trabalho da nossa igreja aqui. Se, por exemplo, a nossa motivação fosse colocar em cada cidade de Pernambuco um trabalho, para chegarmos depois a batermos no peito dizendo, colocamos um trabalho presbiteriano em cada cidade. Se for para bater no peito e dizer que a igreja presbiteriana conseguiu fazer isso, nós estamos errados. Mas se estamos fazendo isso para a glória de Cristo, porque nós cremos que Ele nos salvou, e que essa mensagem não pode ficar somente conosco, ela tem que ir para toda a terra, e Ele deve ser glorificado, e eu devo colocar a minha vida para isso. Então isso honra, isso glorifica a Deus. Mas mesmo quando eu estou fazendo isso, eu devo ter cuidado em como eu administro o meu tempo. Seguindo aqui na próxima lâmina. É possível envolver-se com a obra de Deus sem envolver-se com Ele. E antes de entrar aqui, pastor Nizam pediu aqui a palavra. Pois não, pastor? Pastor Nizam está levantando algo aqui que para nós é extremamente triste quando nós ouvimos, e nós já ouvimos muitos casos como este. Pastores que depois de 20, 30 anos de ministério, alguns que já chegaram ao período de serem jubilados, com tristeza olham e veem que dedicaram mais tempo ao trabalho ministerial, em termos de proporção, cada coisa no seu devido lugar, que eles deram mais para o ministério do que para a própria família, do que para a esposa e do que para a família. Isso para nós pastores é um desafio muito grande, porque nós temos uma esposa, aqueles que já têm filhos também têm seus filhos, e a palavra de Deus é bem clara: aquele que não cuidar bem da sua casa, da sua família, não pode cuidar da igreja de Deus. Um pastor que ensina e que prega, e que não dá tempo à sua esposa, que não busca amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, precisa rever a sua vida. E eu coloco aqui e aproveito para que vocês orem por nós pastores. E eu incluo aqui também os presbíteros. Orem para que Deus nos dê graça e misericórdia, porque por nós mesmos, nós não temos como conseguir fazer isso. Não temos como conseguir. Eu conheço filhos de pastores que detestam a igreja porque dizem: a igreja roubou meu pai de mim. Inclusive conheço alguns que se desviaram dizendo: a igreja, ela é a segunda esposa do meu pai. A igreja que é a filha dele, eu não sou. Eu conheço alguns casos assim. E é algo extremamente sério para nós. E é claro que isso se aplica aos pastores, presbíteros, mas também a outros irmãos que são extremamente engajados no ministério e que também lideram os trabalhos na igreja. Como eu mencionei, pastor Nizam, muito obrigado pela colocação. Como eu disse, é possível envolver-se com a obra de Deus sem envolver-se com Ele. Mateus 7, 21 a 23. Cristo deixa isso muito claro. Naquele dia muitos chegarão para Ele dizendo: mas Senhor, em Teu nome não pregamos, não ensinamos, não expulsamos demônios, não fizemos inclusive sinais, milagres, talvez curas. E o Senhor então vai dizer para eles abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade.
Isso é extremamente sério. É sério demais. E a palavra nos diz, isso Pedro vai dizendo, que nós devemos procurar constantemente confirmar, sim, a nossa vocação e eleição. Não como uma questão de check-up. Será que eu sou salvo mesmo? Pera, deixa eu ver. Eu sou. Que alívio. Aí depois você vai embora. Não, a questão não é essa. A questão é que você veja e você verifique. Que você observe com profundidade a que você foi chamado. Para que você veja com que grande amor Deus te amou. E com que grande vocação Ele te vocacionou. Para que você e eu vivamos aqui na terra. Para a sua glória e para o seu louvor. Então, se o ministério nos afasta de tempo aos pés de Cristo, é bem provável que tenha se tornado um ídolo. É claro que eu não vou citar o nome, mas houve um pastor renomado que teve uma abrangência nesse país, como talvez nenhum outro tenha, inclusive de ter acesso a Brasília, de deputados federais, senadores e homens que iam, inclusive, para ouvi-lo falar. Ele teve acesso, inclusive, à Rede Globo. Era um homem que falava de maneira maravilhosa. Mas quando começamos a observar o que aconteceu no decorrer dessa história dele, é claro que eu estou falando dele, mas existem muitos outros que também sofreram a mesma coisa, mas por não terem a mesma amplitude e conhecimento que ele tinha, não foram divulgadas as suas histórias. Mas ficamos sabendo depois, vendo um pouco da sua história, que ele passava 2 semanas como preletor em algum lugar. Ele chegava no aeroporto, mas não era para voltar para casa, era para pegar a mala, para ir para outro lugar, passar mais 2 semanas ou talvez um mês. Tudo isso longe da família, longe da esposa, longe dos filhos e da própria igreja que ele pastoreava na época. Nós precisamos ter um cuidado muito grande quanto a isso. Todos nós, os que temos a palavra, ou que temos, digamos assim, a honra de ter a palavra, estamos à frente para ensino, para pregação, para liderar, seja no culto público, seja nos ministérios. Nós somos tentados em muitos momentos e de muitas maneiras. Os pregadores e professores são tentados, ao término de uma pregação ou da aula, a quererem ouvir que as pessoas cheguem depois e digam: muito bem, você está melhorando, viu? Continue assim, Deus te abençoe. E às vezes não percebe a tentação que foi para o coração desse irmão, ou às vezes para essa irmã que está ensinando. A questão é que nós somos tentados a isso, a querer um pouquinho da glória, a querer um pouquinho de reconhecimento. Só que isso não cabe nem a mim, nem a você, nem a qualquer um que esteja aqui à frente, ou em qualquer sala, ou à frente de qualquer ministério. Porque toda a glória pertence somente a Cristo. E Ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. É toda dele e é somente dele. Ele não vai dividir com ninguém. Mas infelizmente há muitos que têm tomado às vezes a pregação como um ídolo. Têm tomado o ensino como um ídolo. O ministério como um ídolo. E quer defendê-lo às vezes com unhas e dentes. Não, isso aqui é meu. Não, isso aqui sou eu que faço. Não, a direção é minha. É claro que tem que haver liderança, tem que haver uma direção, de acordo com os princípios bíblicos. Mas eu não posso me assenhorear daquilo que pertence a Cristo. Nós somos apenas mordomos, nós somos apenas servos. Apenas isso, nada mais. Mas é um perigo pelo qual todos nós passamos. Se as ocupações ministeriais me fazem entrar em constantes atritos com minha família e com os membros da igreja, pode ser uma evidência de que eu não tenho estado aos pés de Cristo. O ministério tornou-se um ídolo. Vocês talvez já tenham ouvido uma história semelhante, dizendo que, não sei se é verdade, mas eu já ouvi, creio que vocês já devem ter ouvido também. Uma mulher que de repente chegou na igreja como se diz, com mala e cuia, com os filhos, chegou na porta para entrar e o zelador: pô, não, minha irmã, tudo bem, tudo em paz, tudo. O que a senhora veio fazer aqui com mala? Não, eu vim morar aqui na igreja. Mas por quê? Meu marido é tão bom, é tão amável aqui, porque eu quero viver com ele aqui, onde ele é bom e amável. Porque em casa, vá aguentar aquele homem. Vá ficar com ele. Vá dividir a casa com ele. Não sei se é verdade, eu sei que vocês já ouviram. Mas infelizmente, trazendo agora para a realidade,
Infelizmente, nós conhecemos casos de pessoas assim. Que eles não se abrem, claro, para todo mundo, mas num ciclo mais íntimo, eles colocam e dizem: ore por mim, porque está difícil de aguentar fulano ou fulana. Aqui na igreja ele é uma bênção para todo mundo. Abraça, beija todo mundo, fala com todo mundo, mas em casa, basta cair um garfo. Pronto. O leão sai da jaula para devorar quem tiver na frente. É preciso ter muito cuidado. O tempo que é devido à família não pode ser roubado. E ele não pode ser usado como argumento. O trabalho ministerial não pode ser usado como argumento para justificar ausências longas de casa, para justificar tempo que deve haver no relacionamento com a esposa, com os filhos, e principalmente, tempo com o próprio Deus. Me permitam colocar aqui, nós tínhamos um professor no seminário, vocês devem conhecê-lo, o pastor Jorge Noda. Nas aulas de sistemática, teologia sistemática, ele dizia o seguinte: às vezes ele se levantava da cadeira, ele era baixinho, né? Ele é baixinho. Então ele se levantava para nós e dizia: eu creio que estou falando para pastores aqui. Eu não quero saber, não quero ouvir de que vocês se tornaram profissionais do púlpito. Vocês precisam ter tempo com a palavra para vocês mesmos. Vocês precisam ter tempo para orarem vocês mesmos. Ele nos confrontava aula após aula com perguntas como estas e outras, e com afirmações como estas e outras. E ele inclusive também dizia: cultivem a vida de devoção a Deus no quarto. Cultivem contrição. Cultivem meditação. Porque destas coisas dependerá em muito o ministério de vocês. Em se reconhecerem como pecadores que dependem da graça de Deus, estará o sucesso ou o fracasso do ministério de vocês. Eles falavam: aos que são maridos, tenham tempo com as esposas de vocês. Amem-nas. Busquem aprender a amá-las assim como Cristo amou a igreja. Aos seus filhos, cuidem, eduquem e amem como sendo do Senhor e não como sendo de vocês. E ele ensinava muitas e muitas outras coisas. Às vezes era mais um discipulado, por mais que também fosse aula, do que às vezes uma aula propriamente dita. E até hoje, esse ensino, quando nós que fomos alunos dele, sempre nos encontramos, compartilhamos um pouco das saudades que temos das aulas dele. Porque ele nos alertava quanto a estas coisas. E precisamos ser alertados sempre. Não bastará ouvir por um tempo da vida. Nós temos que ouvir sempre, constantemente. Que o ministério pode ser um problema se não for bem administrado. Quanto tempo dedico àquele que me é extremamente necessário? Tenho tantos amores em competição no meu coração que sempre deixo o tempo com ele para mais tarde, para depois. Mas a Bíblia não aprova isso. No Salmo de número 105, do 1º ao 4º versículo, ele vai cantar e vai colocar sobre a grandeza de Deus. Vai falar um pouco sobre quem ele é. Que dependemos dele. E que no 4º versículo ele termina dizendo: buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Não se pode deixá-lo por um minuto. Não podemos deixá-lo. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Temos os afazeres do dia a dia, vamos fazendo uma coisa atrás da outra. E às vezes quando estamos nos preparando para deitar, eita, eu nem li a Bíblia hoje. Eita, eu só orei no almoço, no café, no jantar, e olhe lá. E aí, vamos deitar dizendo: Senhor, tu sabes, me perdoa. Ou então começa a orar e de repente quando você vê, você acordou. Que você começou a orar, na terceira frase você pegou no sono. Pode acontecer conosco. Me permitam colocar, comigo já aconteceu isso. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque eu reconheço que eu sou pecador, assim como você também é. Isso pode acontecer conosco. Precisamos ter muito cuidado com isso. Uma coisa interessante que pode acontecer, inclusive esta semana, Paloma estávamos conversando, compartilhando sobre a Bíblia, e aí, às vezes, eu chego para ela e pergunto: Paloma, você já leu a Bíblia hoje?
Eu pergunto, Paloma, você já orou hoje? Inclusive, digo, se não orou, vai orar. Inclusive, ore por mim primeiro. E ela disse, aí conversamos um pouco sobre isso, oramos também, e ela disse, poxa, mas para você é mais fácil, quando você está sempre com a Bíblia. Eu disse, engano seu, Paloma. Se eu simplesmente pegar a Bíblia para pesquisar, para estudar, para preparar o sermão, ou para preparar uma aula, se eu fizer isso somente, eu só fiz o meu trabalho. Mas existe uma devoção da qual eu não posso abrir mão, de que eu tenho que ler a Bíblia para mim mesmo, porque se ela não falar para mim, eu serei um hipócrita aqui. Eu estarei falando de algo que eu não procuro viver. E não quero dizer com isso que eu sou perfeito e que não falho nisso, porque eu falho também. Mas nós temos uma prioridade que nós temos que ter em nossa vida pessoal. Se o pastor não meditar e não ler a Bíblia para si mesmo, se ele não orar por ele mesmo e por si diante de Deus, ai de nós se não fizermos isto. Precisamos fazer isto sempre. Eu não posso só fazer aquilo que é o meu trabalho, eu tenho que fazer aquilo que é a prioridade da minha vida, que é sentar aos pés de Cristo, que é buscar depender dele, aprender a contemplá-lo, a admirá-lo, a estar com ele. E o outro texto é de Isaías 55, de 6 a 9. É um texto de certa forma conhecido. Eu quero só enfatizar um versículo, quando ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E aqui o primeiro mandamento vai nos ajudar um pouco nisto. Não terás outros deuses diante de mim. Nesta afirmação, o Senhor direciona todo o nosso foco para a vida. Nossa resposta a estas palavras influenciará cada área das nossas vidas. O Catecismo Maior nos ajuda um pouco nisso, porque ele fala sobre, ele expõe o primeiro mandamento, diz quais são os deveres exigidos e depois o que é proibido. Ele faz isso com cada um dos mandamentos. Então aqui ele diz, conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal. Pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, ter zelo por ele, esperar e confiar, nos deleitar nele. Em suma, ele vai nos confrontar com essas coisas, o ensino do Catecismo Maior. Pode passar a minha. E aqui no final, ele vai dizendo, agradá-lo em tudo e tristeza quando ele é ofendido, e andar humildemente com ele. Isto resume o texto do profeta Miqueias, no 6º capítulo, de versículos 6 a 8. Quando o Senhor vai perguntando através do profeta, o que é que o Senhor requer de ti, ó homem? Que andes humildemente com o teu Deus, que pratiques a justiça e a misericórdia. Cada verbo é significativo. Eles nos norteiam em como ficarmos aos pés de Cristo e adorá-lo. A adoração por inteiro envolve todas as áreas de nossas vidas, porque as nossas vidas são do Senhor. Um texto que já foi citado, 2 carta aos Coríntios, no 5º capítulo, versículos 14 e 15. Por exemplo, durante o dia podemos ver imagens maravilhosas, talvez um céu azul com nuvens, talvez então uma noite estrelada, talvez uma lua cheia. E aprendemos às vezes a aproveitar momentos como esses para glorificar a Deus, para dizer, Senhor, eu te louvo, porque algo tão belo, só o Senhor realmente para fazer, só o Senhor para criar. Talvez no momento em casa, você olhar para a esposa amada, ou para o marido amado, olhar para os filhos, vê-los indo, olhar para eles e dizer, Senhor, obrigado por essa herança, por essa bênção que o Senhor me deu, para alegrar a minha vida, para me ajudar a conhecer-te mais, a te amar mais e para viver para o Senhor. Aproveitar momentos como esses em coisas que são do nosso dia a dia. Senhor, obrigado pelo trabalho, porque não só me sustenta, mas também me alegra, me desafia, me ajuda a desenvolver-me enquanto pessoa e para ajudar também nesse mundo. Senhor, obrigado por poder estudar, porque eu posso desenvolver as potencialidades que o Senhor me deu. Eu posso te glorificar, te bendizer e ajudar outras pessoas. São muitas coisas que poderíamos fazer. Pensar sobre Deus. Penso em Deus continuamente ou apenas de vez em quando ao precisar de algo dele? E aqui eu quero fazer uma afirmação que também pode soar estranha no primeiro momento. Deus também pode se tornar um ídolo para mim. Eu vou repetir. Deus também
pode se tornar um ídolo para mim. Por quê? Como falamos anteriormente na aula passada, um ídolo é a personificação dos desejos e dos propósitos do coração corrompido do homem. E se eu olho para Deus como apenas alguém que vai me dar tudo aquilo que eu quero, que eu desejo e que eu preciso, ele se tornou um ídolo e não Deus. Na mitologia grega, eles adoravam os deuses, o deus da colheita, da fertilidade, do amor, etc. E eles davam a eles oferendas para que os deuses, por sua vez, abençoassem por causa daquilo que eles deram. Se eu faço tudo o que eu digo que faço para Deus, porque eu quero que Ele me abençoe, Ele é um ídolo, Ele não é Deus. Eu devo adorá-lo por quem Ele é, simplesmente por isso. Porque Ele é o único digno de ser adorado. Se eu vou buscar a Deus por outros motivos, se não por Ele primeiro, para adorá-lo, eu estou diante de mim com um ídolo, e não com o único e verdadeiro Deus. Pensar sobre Deus. Será que eu só penso quando eu preciso dele? Meditar sobre Deus. Para meditar em seu caráter, sua santidade, bondade e amor, será que eu paro para atentar para estas coisas? Será que eu paro para atentar no profundo amor de Deus por mim? Será que eu paro para meditar no que foi Ele deixar a sua glória para vir se tornar homem, tomar o meu lugar e morrer numa cruz? Lembrar-me dele. Me lembro dele em tudo o que planejo, digo e faço, ou somente quando vêm os meus problemas? Estimar a Deus. Eu honro e o valorizo, ou honro e estimo mais outras coisas? O texto aqui de Salmo 16, no 4º versículo diz, vejam aí comigo, muitas são as dores, ou muitas serão as aflições dos que deixam o Senhor por outros deuses. Aqui algumas rápidas aplicações para a gente concluir. Faça uma autoanálise. Veja o que te afasta dos pés de Cristo. Diante do que nós podemos ver aqui, faça uma reflexão. Vê como é o teu dia a dia. Observa os teus horários de trabalho, de estudo, tempo com a família. Procura observar essas coisas. E vê se em meio a tudo isso você consegue ter tempo aos pés de Cristo. Cuidado com o planejamento dos horários. Planeje de acordo com a palavra do Senhor, visando a sua glória em tudo. E aqui é o texto de Jó 22, 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Então é bíblico planejar e colocar no papel, sim. Estabeleça as prioridades do dia a dia com sabedoria. E não esqueça que o Senhor é a nossa prioridade número 1. Lembre-se. Não é que você vai ficar agora com a Bíblia na mão o tempo todo, ou com ela sempre à mão, ou que você vai agora parar, e tudo que você olhar, você vai simplesmente parar e orar. A questão não é essa. A questão é que você deve considerar a Cristo em cada uma das coisas que você faz na vida. Inclusive no trato dentro de casa, fora, no estudo, no trabalho. Considerá-lo e sempre pensar nele e colocá-lo em primeiro plano, em tudo que você for fazer, tudo que você intentar fazer, nas ações e nas reações que você tem em cada um dos lugares onde você está. Não ceda aos encantos do mundo com suas vantagens, que não têm valores eternos. Como vimos, ele coloca, trabalhar pela comida não que perece, mas por aquela que é eterna. Não vacilem com a internet e outras distrações que podem roubar um tempo precioso. Não faça concessões. Se algo te faz pecar, roubando um tempo que é do Senhor, livre-se já, de imediato. Mateus 5, 29 e 30 fala sobre isso. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor que tu entres na eternidade, ou no reino dos céus, faltando um dos teus membros, ou como ele diz até, caolho, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Embora tenhamos muitas ocupações legítimas, nenhuma delas suprirá a nossa necessidade mais essencial: sentar-se aos pés de Cristo e desfrutar dele. Todos os dias ele espera por nós. Ele é a nossa vida. Nossa motivação e força para viver de maneira que agrade a Deus vem dele, de sentarmos aos seus pés e desfrutarmos da sua presença. Nele está o sentido das nossas vidas. É nele que vivemos e existimos. Cristo é o objeto da nossa adoração. Fomos resgatados para vivermos inteiramente com e para ele.
Então, esses textos aqui, como já vimos, que foi citado da segunda carta aos Coríntios e aqui da carta aos Efésios, que fomos criados para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça. Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Em suma, esta foi a aula de hoje. Tempo aos pés de Cristo. Adoração por inteiro envolve toda a nossa vida. E aí? Há quanto tempo você não senta aos pés de Cristo? Há quanto tempo você não parou, talvez, de fazer um pouquinho, ou de correr um pouquinho para sentar-se aos pés dele? Isso pode ser revisto hoje. Isso pode ser consertado a partir de agora, por sua graça e por sua misericórdia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero pedir ao nosso presbítero Washington para fazer essa oração. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, toda a honra, toda a glória, todo louvor a teu nome. Ó Senhor, abre o nosso coração, abre nossa mente e inculca, ó Deus, todos esses ensinamentos que colocastes agora pela manhã, tanto no sermão como agora na escola dominical. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, a palmilhar cada passo da nossa vida, pensando em Ti, pensando que somos filhos Teus. E, ó Deus, dirige-nos para que possamos também influenciar, orientar, ajudar a todos aqueles que nos cercam. Ajuda-nos agora quando vamos de volta para os lares. Dirige-nos, ó Deus, para que possamos aplicar, a partir de agora, tudo o que aprendemos. Ajuda-nos a voltar e continuar o culto no dia de hoje, ouvindo novamente novos ensinamentos, adorando, louvando e estando na Tua presença. Tudo isso te pedimos, ó Deus, não para a glória de homens, mas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, o Senhor os abençoe e até a noite, se Deus quiser.